Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um podcast, mais uma semana com Marta Maria. Estamos na semana de 1º a 7 de setembro para a salvação de Sião, Doutrina e Convênios 94 e 97. E estamos com convidados especiais, a Beth e o Rui. A Beth e o Rui são os pais de uma grande amiga minha, né? De duas grandes amigas minhas, a Renata e a Margot. E eles são maravilhosos, né? Tem um espírito muito doce. Eu sei que vocês têm uma trajetória aí, né? No Evangelho, toda a história como vocês conheceram. Acho que o Rui estava no serviço militar, né? Numa cama. Como é que foi a história, Rui? Bem, eu conheci a igreja no período que eu estava servindo o exército. Tinha um rapaz que compartilhava o Evangelho com todos, sempre prestava testemunho. E ele era criticado por isso. E quando eu vi uma crítica, eu desejei conversar com ele. É interessante, quando eu pensei e desejei, nos próximos serviços nós estávamos no mesmo local de serviço. E aí tive a oportunidade de ouvi-lo. E isso modificou a minha vida toda. E de toda a minha família. E de toda a família. Vocês já eram casados? Não, eu tinha 18 anos. Eu estava servindo no exército. Eu fui casar com uns 24 anos. Aí, enquanto eu servia, desejei servir missão, deixei a carreira militar, tive que ficar até os 21 anos, mas fui para a missão, servi na missão Brasil-Rio de Janeiro. Ah, que legal. Na época que... Abrangiu muitos... A Rio de Janeiro só tinha 4 missões naquela época. Era missão Porto Alegre, São Paulo Sul, São Paulo Norte e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro cobria desde ali do Rio para cima, norte Manaus, norte e nordeste, pegava Bahia, pegava Minas, tudo. E durante esse período militar, para você ficar perto de ser membro, teve um acidente, não foi? Ah, sim. Durante o curso de cabo que nós estávamos fazendo, nós tivemos um acidente. E nós fomos para o hospital, eu quebrei o tornozelo, o pé virou para trás, e ele quebrou o nariz com um capacete de aço, então nós estávamos um ao lado do outro, e tinha uma grande prova, o carroção de fogo, que é a prova que a partir dali determinava se você ia continuar ou não no curso. E ele estava lendo um livro, Doutrina e Convênios, aqui, azul com as letras douradas, né? Eu disse, que livro é esse que você está lendo? Ele disse, essas são as revelações que José Smith recebeu de Deus. Eu disse, depois que você terminar de ler, você empresta? Ele disse, sim, com uma condição, se você orar antes e durante a sua leitura você orar para saber se é verdade. Eu digo, tudo bem, eu farei isso. E assim que terminou, ele dizia, você terminou? Aí pegou o livro e estendeu na mão. E quando eu fui pegar, ele assim, o que você vai fazer? Orar antes e depois. Aí ele... Um ótimo cenário. Ele liberou. E você tem contato ainda? Sim, o nome dele é João Cleves dos Santos Fontoura. Ele mora na Flórida. Irmão Fontoura, eu conheci ele, maravilhoso também. Um grande missionário. Que legal. Ele é excelente. Meu cunhado, inclusive. Que legal. Sim, e você, Beth, conta um pouquinho da tua história de conversão no Evangelho. Então, agora quando o Rui falou em Doutrina e Convênios, que foi o livro que ele se converteu, esse livro o converteu e também, quando eu conheci ele, eu me apaixonei. Eu tinha 17 anos e eu já era membro da igreja. E aí as pessoas falavam assim, o que você quer com esse menino aí? Você batizou agora na igreja, é militar, não vai fazer missão. A família era de 11 irmãos. 11 irmãos, e eles não querem saber da igreja, nem o pai, nem a mãe e tal, né? E eu, mas como? Mas eu achava ele lindo, me encantei nele. E aí fomos num baile, na época, gente, estou falando há mais de 50 anos atrás, os bailes, o som era baixinho, então a gente podia conversar. A gente conversava muito nos bailes, os bailes eram nosso Facebook, nosso Instagram, nosso tudo. Nosso WhatsApp, as informações eram nos bailes. E aí,
eu perguntei para ele, você já leu Doutrina e Convênios? Porque eu amava Doutrina e Convênios. E ele disse, sim, eu li antes de batizar-me na igreja. Aí fechou. Fechou. É ele. É ele. Pô, legal. Então, eu amo Doutrina e Convênios, gente. Eu amo as escrituras, mas Doutrina e Convênios, assim, é algo fantástico para mim. Eu sinto um deleite, assim, sabe? É uma alegria para mim. Porque eu fui criada, tá? Em outra religião, e até meus 15 anos. Mas a gente não sabia muita coisa, né? Sobre o evangelho. Quando eu tinha 15 anos, eu perdi um primo, que tinha 23 anos. E foi, gente, assim, uma coisa muito triste para a família. Muito triste. Minha avó, meus tios, ninguém se conformava com a morte daquele menino. Que os tios estavam todos vivos, todo mundo vivo, né? O primeiro que morre da família. Minha bisavó, todo mundo vivo né? Foi muito triste. E a gente não sabia nada. E eu procurei o líder da igreja e perguntei para ele o que acontecia com a pessoa que não era batizada. E ele disse, a pessoa vai para o inferno. De uma outra igreja, né? Sim. E eu fiquei tão triste, gente, mas tão triste, assim. Meu coração, assim, parece que se partiu. E eu fui caminhando para casa, chorando. E eu cheguei em casa e disse para minha mãe, nunca mais vou à igreja. E ela falou, por quê, filha? E eu disse, porque Deus não existe. Porque se Deus existisse, não mandaria uma pessoa tão boa como meu primo para o inferno. Sendo que não era culpa dele. Ele, não que fosse o tio e a tia, por causa que porque não ensinaram o filho, né? Tudo isso eu pensava, sabe? E isso, assim, me trouxe muita dor. E, sabe? E a minha mãe? A minha mãe ficou me olhando assim, e de repente minha mãe começou a chorar, que nem eu. Porque ela não tinha o que me ensinar. Ela não tinha o que me dizer. E aí se passaram os dias, de fato não fui mais na igreja e tal. E aí um dia estava toda a família reunida. Toda a família, minha avó, meus tios, todos, né? E tinham ido na igreja, voltaram da igreja lá e estava todo mundo chorando. A minha tia, gente, chorava de soluçar. Sabe aquele choro assim? Nesse momento de tanta dor, porque só quem sofre assim, a perda de um ente querido sente isso, bateram na porta. Quem eram? 2 missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gente, por mais que eu expresse, que eu explique para as pessoas, eles não sabem o que foi para nós. Entraram aqueles 2 anjos e eles, naquela época, tinha um filmezinho, era O Homem em Busca da Felicidade, até tem no YouTube. Eles passaram e nós pensamos, da onde que nós viemos? Para que essa vida? Até então eu pensava que a gente vive aqui, para que vive? Né? Para onde nós vamos? Gente, que coisa maravilhosa! E eles falam que eu ia poder ver meu primo. E que as famílias podiam ser eternas. Ai, que bálsamo! Que coisa maravilhosa foi isso! E aí depois, eles deixaram um folheto sobre José Smidt. Quando eu soube sobre a primeira visão, que existia um Deus e que ele podia se comunicar com um jovem de 14 anos, que eu também era uma caipira, né, de Rivera, lá no Uruguai, que Deus podia se manifestar, que Deus podia falar comigo, eu lá, não sou ninguém, né? E aí eu fiquei muito feliz. E aí eles me ensinaram outra coisa maravilhosa, que para a nossa família, gente, eu sei que para quem é criado na igreja e tudo isso aí não diz nada, mas para mim disse muito, foi aprender a orar. Pai Celestial, Ele me ouvir, eu podia agradecer as coisas boas que Ele me dava, porque eu era, né, grata pelas coisas que alguém me dava. E pedir as coisas. E terminar em nome de Jesus Cristo ainda. Gente, aquilo foi um impacto em nossas vidas. Meu pai, minha mãe, meus 5 irmãos. A Nélia é a nossa irmã caçula.
E então, foi algo fantástico. Aí, um dia, então, quando eu aprendi a orar, eu li livro de Mórmon, eu li folheto lá sobre José Smith, eu li tudo, e os missionários dando palestra e tal. Eu me ajoelhei e orei. Mas eu orei com tanto fervor, gente, eu queria saber. Naquele dia, quando eu levantei daquela oração, gente, eu senti uma paz no coração. E uma alegria. Gente, eu pulava de alegria. Eu falei, vou lá na igreja falar que eu estou pronta para me batizar. E fui, né? Só que os missionários falaram, não, mas não é bem assim e tal, vou receber todas as palestras ainda e tal. E aí se batizaram meu pai, minha mãe, todos meus irmãos e tal, e foi assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, vocês não têm noção do que foi o evangelho. A mesma alegria, a mesma paz que eu senti naquele dia, eu sinto hoje. Sabe? Nem sempre eu estou tão alegre, porque eu sou alegre, sou feliz, não é? Mas em paz eu sempre estou. Nem que eu esteja triste, por exemplo, assim, eu lembro quando faleceu a minha mãe, eu fiquei muito triste. Aquilo sim me Mas eu senti uma paz de saber que eu estava selada a ela, que a gente vai se encontrar. Depois eu orando, pedindo ao Senhor que me ajudasse assim, sabe, a sentir assim, como é que a minha mãe estava. Eu queria saber. E eu tive um sonho com a minha mãe. Ela, do outro lado, assim. A minha mãe sempre foi muito rápida para trabalhar, para tudo, né? E aí, então, eu sonhei que eu estava no mundo espiritual com ela e ela... Uma rapidez, gente. Eu falei, mãe, aqui tu não precisa estar assim, tão apressada. E ela disse, não, então me acompanha. E aí nós fomos e entramos numa capela assim enorme. Gente, assim, olha ali. Aí eu vi todos os familiares que a gente, claro, imagina, há mais de 50 anos eu faço história da família, né? Aquele monte de familiares. Eu, ai, que legal. E eu disse, por que eles são aqui? Porque eles querem saber sobre o evangelho. Eles precisam aprender e eu tenho que ensinar. E aí eu olho para o outro lado e tinha mais gente ainda. E ele disse assim, e esses aqui estão aqui porque eu estou ensinando e vocês... E vocês precisam se apressar e fazer o trabalho por eles. Porque nós estamos coligando Israel, minha filha. Acordei assim, sabe? Aquele negócio. Então, ainda bem que toda a família é grande e todo mundo ajuda, não é? É incrível que tudo isso a gente aprendendo esse ano, né? Esse ano. Então, do Trinconvênios, assim, relendo, não é? Porque eu batizei-me na igreja e no ano que iniciou o seminário e instituto na América do Sul. Olha que benção. Aí pude fazer os 4 anos de seminário e tal. E depois eu trabalhei mais ou menos 40 anos no seminário e no instituto, dando aula, né? Mais ou menos isso, né, amor? E vocês têm contribuído muito, né, para a coligação que vocês fizeram missão. Sim. O Rui trabalhava no sistema educacional também, certo? Muitos anos, né? Muitos anos. E o Rui é da família pioneira. Aí não conheci. E o Rui batizou os 11. É interessante. Ele tem 11 irmãos. Uau. Então, eu falei sobre a doutrina e convênio naquele dia, então eu fiz exatamente o que o João Kleber havia me orientado. Eu orei fervorosamente e comecei a ler. Enquanto eu lia, eu senti e ouvi a voz de Deus confirmando a minha alma por inteiro que era verdade, que eu precisava me arrepender, que a doutrina e convênio fala muito sobre arrependimento. Ele me olhava e as lágrimas correndo. Aí os missionários foram visitar ele no hospital, né? E eu fui apresentado para eles. Aí fui receber as lições, tudo. Estava com o pé engessado. Quando eu cheguei em casa, eu vou ser batizado domingo. Como você está com o pé engessado? Não quero saber. Foi batizado dia 12 de agosto. Estava um gelo aquela água. E eu com o pé engessado, eles botaram no saco, mas não adianta, o pé não quis ficar sem batismo. Encheu de água. Encheu de água também. Então, depois, um trabalho que eu tive que ficar mais 2 anos no Exército, porque eu tinha sido promovido, e para ir para a missão, eu tive que ficar mais 2 anos. Então, foi um período que eu falei muito para minha mãe, quando eu falei que ia para a missão, como é que tu vai deixar a carreira militar que tu queria seguir? Aí eu sempre lia para ela,
Mateus 19, 29. Todo aquele que houver deixado casa, pais, irmãos e irmãs, por amor a mim, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna de mãe. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Ele está prometendo aqui, mãe? Eu acredito, eu não tenho temor sobre isso. E ela repetia, ele repetia novamente. Resumindo, eu fui para a missão, deixei a carreira militar, fui para a missão, vendi moto, vendi tudo que eu tinha, fui para a missão. E durante a missão, um de meus irmãos morreu. E a Beth fez um trabalho maravilhoso lá também, para consolá-los. Da mesma maneira que ela foi consolada, ela levou os missionários também. E aí começou o processo de conversão. Resumindo, toda a minha família foi convertida. Todos foram convertidos, selados no templo. Meus irmãos todos, muitos de meus irmãos serviram missão também. Foi uma experiência maravilhosa. E o Senhor, eu sou uma testemunha viva de que Ele cumpre. Hoje, gente, somos muito mais de 150 que somos membros da igreja. Ele diz que 100 vezes mais. Eu era sozinho. São muito mais. Realmente, 100 vezes mais mesmo. Entendeu? É muito mais do que isso. Ele é muito mais generoso do que a promessa. Que legal isso. Eu sei disso. E isso tudo que vocês estão falando tem muito a ver com o nosso episódio. A gente está falando aqui de templo. Tá bom, então aqui os membros nessa época estavam entre Kirtland, Ohio e Independence, Missouri, né? Então aqui todas essas 4 sessões elas foram recebidas entre junho e agosto de 1833 e era durante um tempo onde eles estavam com grandes planos de construir a igreja em Kirtland e eles estavam sofrendo muita perseguição no Missouri. A seção 94 são as instruções para a construção desse templo de Kirtland. Ele também dá instruções específicas para a construção da tipografia da igreja e a casa para a primeira presidência. E ele fala bastante sobre ordem, consagração e a importância de que a casa do Senhor seja construída da maneira dele. A sessão 95, que mais ou menos foi 1º de junho de 1836, os santos estavam atrasando um pouco a construção do templo, né? Porque eles já tinham sido mandados lá na sessão 88 para construir o templo, então você vê aqui, estamos na sessão 95 e eles ainda não construíram. 5 meses, né? 5 meses, E essa sessão é uma advertência, né, do Senhor. Ele tá falando, gente, vamos lá, vamos botar as coisas do Senhor em primeiro lugar e prioridade pra gente poder ter mais, né, poder espiritual. Eu quero abençoar vocês. Sim. Isso é pra vocês, não é pra mim só, né? A sessão 96 fala um pouco de mordomia, né, e união. Eles começam a falar da estaca de Sião, e também fala um pouco sobre recursos, como os recursos e as propriedades da igreja devem ser usados para abençoar e edificar Sião e não para o ganho pessoal. E a sessão 97 é uma revelação enviada aos santos que estavam em Missouri, que também estavam sofrendo ataques violentíssimos. O pessoal lá realmente não... Eles tinham, parece, dado uma data de limite para eles, tipo, a gente não quer que vocês ficam aqui, vocês têm até abril do ano que vem para sair. E daí eles assinaram um acordo falando que eles iam sair em abril, só que eles não cumpriram com esse acordo, e daí já em outubro, assim, início do inverno, eles já começaram a atacar de novo, falaram assim, não, a gente não vai esperar até abril, a gente quer que vocês saiam. Eu gosto muito de pensar que isso também... Eu gosto de me colocar no lugar das pessoas, né? Pensa os santos nessa época, e eles receberam várias revelações, um profeta dizendo, o Senhor dizendo que Missouri ia ser um lugar abençoado, que eles iam construir um templo lá, e você tem o povo daquela terra falando que você tem que sair, senão você vai morrer. Então você fica, então será que eu saio? Será que a gente fica e luta? Então, devia ser uma época muito confusa, muito dolorida para todos eles, né? E o Senhor aqui nessa sessão fala para eles serem humildes, obedientes e continuarem... E lembrando também que eles só sofreram bastante dessas coisas por conta do próprio coração deles, né? Assim, eles não teriam sofrido tanto se eles tivessem
seguir os mandamentos do Senhor. O Senhor deixa isso bem claro também nesse estudo, até que por conta das próprias coisas que estavam acontecendo entre os membros ali, ele deixou de abençoar. Eles foram meio desobedientes com relação a... Não meio, né? Eles foram desobedientes. Sim. Então, acabaram sofrendo um pouco mais do que eles poderiam estar muito bem, né? E acabou que o Senhor deixou de abençoá-los por conta dessa falta de obediência. Aqui até fala na seção 97, né? Que Sião, o Senhor redefiniu isso, que Sião não era só um lugar, para eles era um lugar, né? Mas eram os puros de coração. E até hoje a gente vê isso, né? Nas estacas, onde é Sião? Cada estaca, né? Cada um com seu puro coração, santos, né? Voltando um pouquinho, eu gostei muito do que fala aqui nos Santos em relação a essa construção do templo, de como que isso aconteceu, né? Fala que Joseph, ele foi fazer uma oração com Sidney, né? Você falou tanto da oração, né? E Joseph, ele foi orar com Sidney Rigdon e Frederick Williams para saber como construir um templo. Ao orarem, tiveram uma visão do templo e examinaram seu exterior, observando a estrutura de suas janelas, seu telhado e sua torre. O templo, então, pareceu se mover para cima deles, e eles se viram dentro dele, inspecionando seus salões internos. Depois da visão, os homens desenharam as plantas dos templos de Kirtland e Independence. Do lado de fora, os edifícios pareciam como grandes igrejas, mas por dentro teriam salas de assembleias espaçosas, uma no andar superior e outra no inferior, onde os santos poderiam se reunir e aprender. Joseph se concentrou em seguida em ajudar os santos de Sião a transformar em uma cidade seu assentamento, que havia mais que dobrado de tamanho desta sua última visita. Com a ajuda de Frederick, Sidney ele desenhou a planta de uma cidade de 2,5 quilômetros quadrados, ruas longas e estreitas em padrão de grade cruzavam o mapa, com casas de tijolos e pedras em terrenos compridos, com árvores na frente e um espaço para jardins e hortas nos fundos. A terra seria dividida em lotes de 0,2 hectares cada um, tanto para ricos quanto para os pobres. Os fazendeiros morariam na cidade e trabalhariam nos campos localizados ao redor dela. No centro da cidade ficaria o templo e outros edifícios sagrados destinados à adoração, à educação, à administração e ao cuidado dos pobres. Cada edifício público teria inscrição Santidade ao Senhor. A cidade acomodaria 15 mil pessoas, o que tornaria bem menor que a cidade de Nova York, mas ainda uma das maiores cidades do país. Quando a cidade estivesse cheia, a planta poderia ser duplicada diversas vezes até que os santos tivessem uma herança em Sião. Desenhem outra do mesmo modo, declarou Joseph, e assim encham a terra nestes últimos dias. E em junho de 1833, Joseph e Frederick enviaram a planta da cidade de Kirtland para Independence com instruções detalhadas sobre como construir o templo. E ele fala, começamos a edificar a casa do Senhor neste lugar e a construção está avançando rapidamente, relataram em uma carta que acompanhava as plantas. Dia e noite oramos pela salvação de Sião. E eu fico pensando, né, tudo era em torno do templo, né, o templo ficava no centro da cidade, então eles tinham... Acho que a gente pode até, vou compartilhar com o Humberto para ele poder colocar para vocês, mas é bem legal, é realmente esse grid, assim, né, é uma grade. É bem interessante que dá, é um quadrado com o tempo no tempo, né? E é interessante porque me lembra muito de Salt Lake, né? Se você for visitar o centro de Salt Lake, onde está o templo, é assim, a cidade, não só Salt Lake, mas todas as outras cidades vizinhas têm esse sistema de grade, né? Que eles chamam, é tudo tão... Planejado, né? Navu, não é Navu? Navu é um quadradinho, né, atrás do outro, é muito legal, é bem perfeitinho. E todas essas histórias do templo tem tantos milagres, né, tantas coisas. Sim. Vocês passaram recentemente pelo templo de Kirtland, a visita, né? Passamos pelos templos de Kirtland. Enquanto íamos, vamos preparar, acordei cedo e li a respeito do templo de Kirtland, a oração dedicatória, e no caminho, com toda a família, com os netinhos, tudo, nós ouvimos a sessão 109 e 110. Então, nós sentimos, né, a importância, o espírito ansioso de estarmos lá. Aí, depois de iniciar ali o tour no templo, nós começamos a subir a escada. Enquanto subimos a escada, nós ouvimos um coro lindo cantando. Todos ouvimos. Todos nós ouvimos. As crianças... Todos ouvimos um coral cantando, mais lindo. Então nós pensamos que ia encontrar um coro lá em cima. Aí chegamos lá, ninguém. Aí perguntamos para a Cícero, que estavam dirigindo o tour,
Aqui não tem som nenhum, aqui não tem nenhum coral. Então nós entendemos que aquele lugar é um lugar sagrado. E continua ainda, mesmo que, com todos os acontecimentos que se seguiram, de perseguição e tudo, de profanação. Quando nós procuramos com pureza de coração, Ele está tão disposto a nos dar mais entendimento, mais experiência, mais testemunho quando nós buscamos com diligência. É especial pensar também que desde a sessão 94 ali, a gente aprende que tudo é feito com ordem, né? Então, para começar, Deus já ensinou que o lugar deveria ser dedicado. Então, eu queria só ler para vocês o versículo 6 do 94. E será dedicada ao Senhor desde seu alicerce, segundo a ordem do sacerdócio, segundo o modelo que vos será dado posteriormente. E será inteiramente dedicada ao Senhor para o trabalho da presidência. Né? Então, aqui falando de um dos prédios. E aí o 8, que eu acho muito especial, que ele fala: e não permitireis que qualquer coisa impura entre nela, e minha glória lá estará, e minha presença lá estará. E aí o 9, mas se alguma coisa impura nela entrar, minha glória não estará lá, e minha presença lá não entrará. Eu fiquei pensando também nessa hora sobre todas as diretrizes que a gente tem no Evangelho, né, de termos uma entrevista para a recomendação do templo, né? Quanto essas coisas são essenciais para que isso se cumpra, para que a gente possa encontrar o Senhor lá, para que a gente possa ter esse encontro celestial, né? De estarmos preparados para encontrar com o Senhor em sua casa, né? Então, e todas as coisas da igreja são feitas dessa forma, inclusive no manual da igreja, para quem ainda não teve essa oportunidade, falam que as casas devem ser dedicadas também, né? Seu próprio lar deve ser dedicado. Se você não tem um sacerdócio portador, né, na sua casa, você pode pedir para algum membro da igreja, algum amigo, irmão, que possa também dedicar o seu lar, para que ele possa estar puro, que ele possa ter a presença do Senhor lá dentro, né? Isso me fez pensar, porque aqui no estudo, né, do Vem Segue-me, a primeira sessão é justamente isso que você leu, né? E o tema é: posso ser inteiramente dedicado ao Senhor. E eu fiquei pensando nos nossos templos, né, disso de templos serem dedicados, e como às vezes também os templos precisam ser reformados e serem rededicados, né? E eu fiquei pensando na nossa vida, né, também. Às vezes não é só, tá, pronto, me batizei, ou pronto, me selei, agora eu tô dedicada ao Senhor, né? Às vezes a gente precisa fazer um inventário pessoal e pensar, eu acho que eu tô precisando, né, fazer umas melhorias aqui. Você pensar o templo de Salt Lake, que foi construído, em 1800 e... não lembro, eu devia saber que eu só fui missionária da Praça do Templo, mas enfim, né, lá, eu acho que essa talvez vai ser a terceira rededicação dele, porque precisa fazer melhorias, né? Lá em 1800 não sei quantos, não tinha estrutura de encanamento, a eletricidade. Então, assim, você precisa constantemente fazer uma melhoria no templo. A tecnologia hoje talvez já deve ter uns negocinhos automáticos, você aperta o botão e daí já desce as coisas, a luz já ilumina e tal, faz automaticamente, né? Um projetor com um filme. Não tinha projetor com filme lá em 1800, né? Então, assim... 1920, por aí. 1920? Eu quero dizer que 1940. Não. É porque demorou 40 anos. É que demorou 40 anos. Então, Olha, eu tô com vergonha. Ainda bem que meu presidente de missão não fala português e não tá assistindo isso aqui. Senão... mas, né, Ana, a gente precisa... Essa dedicação, né, os profetas falam que a gente tem que diariamente precisamos nos analisar, né? Formalmente, a gente tem todo domingo o sacramento pra gente fazer essa renovação, né, da nossa alma, da nossa purificação. Mas todos os dias a gente tem que... 1896. E o que você falou sobre o arrependimento, nosso amado profeta, presidente Nelson, nos convidou a nos arrepender diariamente. Né? Então é importante nós lembrarmos. E é interessante que, puxando gancho, né, a gente vai ver isso na sessão 95, onde o Senhor repreende, não é? O Senhor repreende, porque aquilo que a Ana explicou pra gente, foram 5 meses. E como a gente, né, na nossa vida,
quanto a gente precisa dessas repreensões do Senhor, né? Quanto a gente está disposto, o irmão Rui falou, de que eu imagino que você era um rapaz de 18 anos, muito bom, obediente, e ele ainda sentiu que ele devia se arrepender, depois que ele conheceu, depois que ele leu, né, Doutrina e Convênios, enfim, que alma pura, né? Que bom que você estava disposto a receber essa repreensão do Senhor. E qual era a maneira de você se arrepender, né? Era depois passar pelo batismo onde ia lavar todos os seus pecados, né? Mas aqui ele fala o seguinte, né? Na seção 95, o primeiro versículo. Em verdade, assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados. Pois com o castigo prepara um meio para livrá-los da tentação em todas as coisas. E eu vos amo. É necessário, portanto, que sejais castigados e repreendidos perante minha face. Né? Isso ele está falando para os santos naquela época, mas isso a gente aplica a nós mesmos, né? E no discurso do Elder Christofferson, de abril de 2011... Maravilhoso. Maravilhoso, né? Vou ler só um pedacinho no comecinho, que ele fala que o presidente Oaks explicou que o julgamento final não é apenas um balanço total dos atos bons e ruins do que a gente já fez. É uma constatação do efeito final de nossos atos e pensamentos, ou seja, aquilo e quem nos tornamos. Não basta fazer tudo mecanicamente. Os mandamentos, ordenanças e convênios do Evangelho não são uma lista de depósitos que precisamos fazer numa conta bancária celestial. A gente vai lá depositando, né? O Evangelho de Jesus Cristo é um plano que nos mostra como podemos tornar-nos o que o nosso Pai Celestial deseja que nos tornemos. Me fez lembrar que a Ana falou que o Senhor repreendeu porque Ele queria dar mais para eles. Ele queria dar tudo que Ele podia para eles. E era só através dos convênios no templo. Então, se a gente for pensar assim, que quando o Senhor, a gente sente uma repreensão, é porque o Senhor está querendo nos dar mais. Está querendo nos abençoar mais. Mas isso precisa que nós estejamos dispostos, né? Aceitemos. Você falou que era um jovem puro, né? Mas não era bem assim. Olha só. Mas o coração. Sim, eu fui batizado. Quando eu estava subindo a escada, eu sei que de alguma maneira, eu sei o que aconteceu, que eu pronunciei o nome do Senhor em vão. Aí o João Kleber me olhou assim, você acaba de ser batizado e está perdendo a inocência? Aquilo, eu fiquei assim, ó, pensando, fiquei triste comigo, não porque ele falou, mas fiquei feliz ao mesmo tempo porque ele tinha me falado. E quando eu fui para casa depois, no dia seguinte, eu também novamente voltei a falar, porque todo mundo falava o nome do Senhor em vão. Aí eu fiquei tomado de muita tristeza. E novamente eu fiz, aí eu fui para o meu quarto, me ajoelhei e comecei a chorar. E clamar, eu não quero mais fazer isso. Por favor, me ajuda. E depois daquela experiência, nunca mais. É como se eu estivesse diante dele, na primeira visão. Foi um sentimento muito forte. E eu sei que os recém-conversos que têm dificuldade, a gente não sai perfeito das águas. Eu estava saindo da pia e cometendo erro. E depois também, mas quando nós procuramos o Senhor de todo o coração, confiamos nele, Ele transforma nossas fraquezas em força, conforme Moroni escreve lá em Éter 12, 27. Obrigada. E o Senhor é tão bondoso conosco. Ele nos perdoa. O que a gente precisa fazer é arrepender-se. Mas o inimigo é tão cruel que ele fala, como que você fez isso? Você não tem mais jeito. Você repetiu? Como assim? Mas o Senhor... E o castigo. Eu gostei muito desse discurso do Elder Christofferson, porque tem uma parte ali que ele fala que nós também precisamos corrigir a quem nós amamos. E que quando nós não corrigimos, é porque nós estamos pensando em nós mesmos. Porque é verdade, muitas vezes a gente vê alguém fazendo um negócio errado e a gente não fala. Por que a gente não fala que a pessoa errou? Que aquilo não se faz? Por que a gente não fala? Muita gente não sabe como falar também. Não sabe como falar. Ou a gente tem medo. Medo. Medo da reação. Não quero perder a amizade. Não quer perder a amizade. É esse aí. Eu acho assim que é o mais forte. Eu vou falar, a pessoa vai se ofender comigo, vai ficar magoada, vai ficar triste, talvez nem volte mais aqui, não é?
Mas não, a gente precisa ensinar. Então, quando a gente não sabe o que falar, eu penso que o Senhor está disposto a nos ajudar a colocar as palavras. E nós precisamos orar. Nós, o que foi repreendido, porque todos nós somos, né? Repreendido por alguém, sempre tem alguém. Inclusive, quando a gente assiste uma conferência geral. Eu falo isso agora. Gente... Tem sempre algo a melhorar. Acho que eu vou parar de assistir conferência geral, porque tá muito... A gente acha que, nossa, tô bem, né? Aí é que vem o tombo. Exatamente. E assim que é bom, e assim que é bom. A conferência geral é para confortar os aflitos e afligir os confortados. Adorei. Sabe o que eu pensei? Uma experiência super boba, assim, mas em falando tudo isso, a gente foi semana passada fazer um tour no estúdio da igreja, onde eles filmam vários filmes da igreja e também o The Chosen. E daí depois a gente foi comer. E a gente foi num restaurante, e daí... o restaurante, tipo um McDonald's da vida. E daí tinha a parte lá das crianças, e a parte das crianças ficava num vidro. E eu, a Laís e a Letícia ficamos do lado de fora do vidro e deixamos as crianças lá dentro. E, tava assim, a maior zoeira. A gente ouvia as crianças gritando, às vezes se batendo. Daí teve uma hora que eu olhei pra lá e falei assim, às vezes eu nem olho, eu só deixo. Senão, vamos fingir que não estamos vendo, né? E foi justamente por isso, assim, né? Por preguiça. Ai, nossa, vou ter que ir lá corrigir meus filhos de novo. E eu me pego, assim, como mãe, né? Fazendo, às vezes, isso, tipo, não, eu só vou fingir que eu não tô vendo por... cansaço, mas é tão confortante pra mim que o Senhor nunca vai fazer isso com a gente, né? Ele nunca vai tipo, ai, a Ana errou de novo, tá? Dessa vez eu não vou nem falar nada pra ela, entendeu? Deixa lá. Ele vê e se eu não escuto o Senhor, se o Senhor fica em silêncio, é por um motivo, mas não é por cansaço. Não é porque ele tá, né? Tô muito atarefado, hoje deixa a Ana lá sozinha, né? É porque tem um motivo e ele tá me repreendendo e às vezes ele tá quieto por um motivo, por amor, né? E eu acho que não tem uma experiência na minha vida mais, assim, doida e feliz e triste e cansativa, mas a melhor coisa é como ser mãe, né? E eu fico pensando que às vezes eu não acho que termos uma família é só o fato de termos uma família, mas tem alguma coisa em nos tornarmos pais que nos transforma, que nos permite estar um pouquinho no pé de Deus, né? Pra gente ver, nossa, eu amo meus filhos desse jeito e eu sou falha. Então imagina o quanto o nosso Pai Celestial nos ama, né? Então, não sei, foi só uma historinha bem boba, né? Mas ele nos ama e ele vai continuar nos repreendendo. E para nós que lideramos na igreja, por exemplo, eu já passei assim, eu já fui presidente da Socorro, primária, moças, né, na ala, na estaca, e agora com o chamado de consultora da área, eu não sei se você sabe, mas em 2021 a igreja percebeu que as lideranças das estacas precisavam de auxílio, não é? De ajuda, de treinamento, porque nos Estados Unidos e em Canadá tem a liderança geral aqui, das moças, e que dão o treinamento aqui. Mas fora, imaginem, África, está crescendo a igreja na Europa, né? No Brasil mesmo, né? Brasil. Então, foram chamadas, então, consultoras da área Brasil. Nós somos 5 para cuidar de todas as 350 estacas, né? Não, mas... cada domingo cria uma estaca, eu acho, no Brasil é muita coisa. E nós, gente, nós estamos vendo as coisas, mas a gente sempre tem que estar pensando como falar, às vezes, as coisas, para que as pessoas não fiquem tristes conosco, não fiquem, sabe, melindradas, tudo essas coisas que a gente falou, sabe? Tudo isso. Sendo que eu acho que a gente tinha que ter a liberdade de dizer, olha, isso aí não está certo, tá pronto. Não, a gente não pode fazer isso. Nós precisamos de todo. E tem um discurso maravilhoso, gente. Quem não leu, por favor, leia. Para eles não há tropeço, do Elder Bednar. Ele deu esse discurso em outubro de 2006, onde ele fala que a gente, quando é repreendido, a gente pode escolher
ofender-se ou não. Então, ofender-se é uma escolha. Isso serve a todos nós, porque tanto nós como líderes devemos cuidar para não magoar, melindrar os outros, mas às vezes as pessoas vão falar de tal maneira para a gente que a gente vai ficar, poxa, como assim? Está me repreendendo desse jeito? Então, a gente precisa pensar nisso. E olha, o Senhor eu adoro isso aqui. Ele fala, em verdade, assim diz o Senhor a vós, a quem amo. E a quem amo, também castigo. Então, às vezes, a gente é castigado pela palavra de alguém, de um líder, de um amigo, do esposo, dos filhos, dos netos. Não é? Eu queria ler essa parte do trecho que ele fala do discurso que a Laís comentou, que fala, além de estimular nosso arrependimento, a própria experiência da correção duradoura pode refinar-nos e preparar-nos para maiores privilégios espirituais. O Senhor declarou, meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião. E quem não suporta a correção, não é digno do meu reino. Eu estava lendo um livro que chama, em inglês, do Bradley Wilcox, The Continuous Atonement, né, que é a expiação contínua. E é muito interessante o que ele fala. Ele fala que ele, servindo como bispo, um jovem chegou da missão e confessou muitas coisas para ele, coisas mesmo antes da missão. Então ele ficou pensando, nossa, quanto tempo esse jovem guardou tanta coisa para ele, né? E aí finalmente o jovem contou tudo para ele. E aí ele conversou com o jovem e falou para ele sobre o que era a expiação, que Cristo já tinha pago, que ele precisa se arrepender e continuar. E eles tiveram uma conversa muito poderosa, né? E depois esse jovem foi para casa. E passado domingo, o jovem não apareceu no domingo. E aí ele falou, e aí passado mais um domingo, esse jovem também não foi. Ele falou, preciso visitar esse jovem. E ele falou que quando ele bateu na porta do jovem, o jovem estava com uma cara bem cansada e só olhou para ele para baixo e ele falou, nossa, e agora o que eu vou falar para ele, né? E ele falou que ele orou para o Senhor e ao invés de, naquele momento, né, ele só falou assim, you messed up again, né? Tipo, você caiu de novo, né? E naquele momento o jovem começou a chorar, porque ele falou, nossa, era uma dificuldade que ele, tipo, estava tentando overcome e vencer. E era uma dificuldade que ele estava tentando sobrepujar e ele tinha caído. Aí naquele momento eu estava ouvindo esse livro, parece que a dor daquele jovem, né, veio na minha alma e eu fiquei pensando, né, que como o Senhor é misericordioso e mandou, né, o líder foi lá e ele falou assim, saiba que se você arrepender, quantas vezes for, o Senhor vai aceitar o teu arrependimento, né? Porque essa vida não é o julgamento final, né? Ainda não é o julgamento. Enquanto você ter tempo, tem que se arrepender. E aí depois ele começa a falar, né, sobre... Ele compara a bicicleta, né, que é como se o Salvador, ele tem ele já tem as bicicletas, mas a gente precisa pedalar. Né? E esse pedalo, ele já comprou a bicicleta, ele já fez o que podia, mas depende da gente, né, voltar para ele. E eu achei isso muito bonito, né, porque às vezes as pessoas não têm essa autocompaixão, né, e a gente, às vezes é fácil ter a compaixão com o outro também, falar, olha, tudo bem, você errou, né, mas vamos de novo, mas e com a gente, né, a gente precisa ter essa autocompaixão. E eu gostei muito, né, porque às vezes a gente precisa dessa correção, mas a gente precisa se lembrar que o Senhor nos ama, e que a gente precisa se arrepender continuamente até a gente se livrar e aquilo se tornar uma fortaleza, né? Eu acredito muito nisso, nessa promessa, né, dessa escritura. Então era isso que eu queria partilhar. E no último governo 97, eu sei que pula um pouquinho, né? Mas só para complementar, versículo 9, ele diz assim, pois eu, o Senhor, farei com que produzam como uma árvore muito frutífera, plantada em terra fértil junto a um riacho de água pura, que produz muitos frutos preciosos. Em verdade vos digo que é meu desejo que a mim se construa uma casa. Então, quando o Senhor começa, tudo ali, pensem, gente, qual era o problema, o pecado do povo ali? Que o Senhor tinha pedido a casa, que eles construíssem a casa do Senhor.
E às vezes era uma coisa séria. Agora, nós, às vezes, são pecados tão pequenos, coisas bem menores, mas que se toma um volume muito grande, porque o inimigo simplesmente fala que aquilo, assim, joga o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, não é? E o Senhor já pagou, é só a gente se arrepender, pedir ajuda do Senhor. Isso é tão importante, essa doutrina, assim. Tanto é que vocês viram, né, que eu amo o presidente Nelson, né? Amo o presidente Nelson. A cada conferência ele dá a tarefa de casa, né? Toda. E uma delas foi que a gente deveria estudar sobre a expiação todas as semanas. Uma coisa interessante, que o templo estimula o arrependimento. Por isso que ele é o centro. E olha só, a gente fala muito na restauração da dispensação da plenitude dos tempos. Mas a Bíblia, ela inicia falando de uma restauração de 2.500 anos perdidos. A criação, a queda, tudo tinha sido perdido. Foi dado em revelação a Moisés. Nós abrimos a Bíblia, o primeiro livro de Moisés, e nós estamos já 2.500 anos depois de Adão e Eva. Então, logo ele tirou o povo que estava em cativeiro no Egito por muitos séculos, tirou para fora, levou até o monte Sinai, Horebe, e lá, o monte fumegando, o Senhor falou face a face com Moisés, revelou sua vontade, o templo móvel, um tabernáculo, à disposição, como deveria ser construído. A gente pensa que foi difícil aqui, mas agora imagina construir um templo mesmo móvel no deserto, não é? Por quê? E qual é a disposição? Em cada um dos quadrantes, para o leste, para o norte, 3 tribos em cada um dos quadrantes. Todos eles com as tendas voltadas para o tabernáculo. E é interessante o que acontece. Com que propósito foi construído? Aqui em Doutrina e Convênios, na seção 84, diz assim, ó. 84, 19. 19, assim, e esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém as chaves do ministério, dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplasse a face de Deus. E olha a circunstância. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Ou seja, sempre foi o propósito de Deus, quando levanta a dispensação, para que nós sejamos santificados. Ele quer que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Então, o arrependimento é um processo contínuo durante a vida, na qual nós conseguimos tirar, nos lapidar e ganhar virtude, né? Eu acredito que um trabalho de 2 grandes artistas deve agir em nós. O de lapidação, tirando aquilo que não faz parte, né, de nós, e acrescentar aquelas virtudes que precisa, como fosse um quadro que precisa. Então, penso que nós temos que ter uma intervenção contínua. E Deus, na verdade, é o arquiteto, ele é o escultor e ele também é o pintor. Se nós, através da expiação, nós conseguiremos fazer a obra desses 2 artistas, de nos santificar, tirando o que não faz parte e acrescentando as virtudes que ainda faltam. E tudo isso que vocês estão falando está me lembrando assim, várias coisas, e ainda mais nos últimos dias, né? Quantos novos templos são anunciados a cada conferência, né? Nossa, tá sendo... Acho que começou aí com o presidente Hinckley, daí só foi indo, e agora acho que cada conferência é uns 20, né? Templos, a gente fica gritando a cada... Por que vocês acham que a gente está construindo tantos templos na velocidade que está sendo? Acho que até, inclusive, eles criaram um modelo novo, não é? Agora de templo, que ele está sendo... ele é pré-construído e ele é menor
e ele é construído com mais rapidez, né? Você chega lá, sei lá, os pedaços lá e eles já vão montar, como se fosse um Lego, né? Bem rapidinho. Monta, pronto, acabou. Templo. Por que é tão rápido? Por que tantos templos? Eu acho que para ficar mais acessível, diminuindo as distâncias, para que todos possam frequentar mais. Que ele tem falado que nós devemos frequentar, né, o máximo que nós pudermos, dentro das nossas condições, frequentarmos o templo. Que lá, na verdade, nós receberemos toda a força, toda a orientação, todo o conhecimento de que é necessário para enfrentar esses dias que virão. Mas por que não usar esse dinheiro para, tipo, dar o dinheiro para os membros poderem comprar uma passagem de avião e ir para lá? Por que gastar milhões construindo um prédio? Acho que é exatamente essa questão porque assim, claro, seria muito mais cômodo só trazer todo mundo para um lugar só. Mas essa acessibilidade de você poder estar num dia de trabalho difícil, poder ir para a igreja, poder ir para o templo, poder ter o seu lugar de paz, no momento que você precisar, de não precisar, agora eu vou ter que pegar um avião, vou ter que... Não, o momento que você precisar, poder pisar na casa do Senhor, poder se comungar com Ele. Adorei. E o Senhor está acelerando a sua obra também, né? Então, onde a gente encontra ali um lugar de descanso para nossa alma, nós estamos também ajudando a coligar Israel, acelerando, né, e pedindo a volta acelerada da segunda vinda do Senhor aqui, né? A volta do Senhor. E Beth e Rui, vocês serviram, né, como no templo de Manaus também. O que vocês diriam para as pessoas, para elas terem uma experiência, né? Recentemente eu vi uma pessoa que se afastou da igreja e ela até postou nas redes sociais e falou assim, nossa, é um edifício e tal, mas as suas paredes são frias, é um lugar frio. E aquilo me machucou, assim, de uma forma, não pensar, assim, que alguém possa ter uma conclusão dessa, uma experiência dessa, um lugar tão sagrado, onde as pessoas se sacrificavam para fazer ordenanças de salvação da alma, né? O que vocês falariam para essas pessoas terem uma experiência no templo? Eu penso que isso aí envolve todos os chamados da igreja, como pai, mãe, como presidente da primária, moças, bispos, quórum, sociedade de socorro, todos. A administração, a orientação, é o conhecimento de Deus. Quando as pessoas desconhecem as ternas misericórdias de Deus e não se preparam adequadamente, que o grande trabalho que nós temos como ministradores, todos nós, é santificá-los, é amá-los, é orar por eles e procurar ensinar. É muito mais do que ser mestre familiar ou professora visitante. É compartilhar diariamente, o vem e segue, as impressões do Espírito e ministrar, compartilhar, orar constantemente por eles. E verdadeiramente fazer aquilo, ser fiel, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem, fortalece os joelhos enfraquecidos. E se permaneceres fiel até o fim, terás uma coroa de imortalidade e vida eterna nas mansões que eu preparei na casa de meu Pai. Eis que eu sou o Alfa e o Ômega, mesmo Jesus Cristo. Então esse é o grande trabalho. É um dever de todos nós. Se todos nós fizermos nossa parte, as pessoas vão mais preparadas para o tempo. Nós vimos aqui que é uma casa santa, é um lugar de santidade que não deve ser profanado. Então, a responsabilidade de nós como ministradores, que todos nós somos comuns, somos isso, né, esse importante chamado, penso que vai ter menos experiências dessa natureza, a pessoa se sentir fria, vai ter uma expectativa maior, preparando melhor as pessoas para que cheguem e compreendam, porque é nas suas ordenanças que se manifesta o poder da divindade. Então, eu gostaria de compartilhar a experiência que eu tive como selador, como conselheiro do templo de Manaus. Eu era um selador. Então, eu tinha participado muitas e muitas vezes, né, centenas de vezes, como procurador. Mas agora eu estava lá com a chave, como ministrador, como selador.
Então, quando eu comecei a proferir as palavras daquela ordenança, vocês não querem imaginar, não são apenas palavras. É um poder, são palavras revestidas de virtude, de santidade, de poder. Seria um canal direto aos céus, ligando aquelas pessoas diretamente com os céus. Então eu sei que é um lugar sagrado. Nós podemos ouvir o Senhor, podemos sentir a sua presença. Nós precisamos pagar o preço da preparação. É o que o profeta tem nos falado tanto, templo e arrependimento diário. Então aí nós vamos ter o sentimento apropriado. E uma coisa importante, o centro do templo é Jesus Cristo, seu sacrifício expiatório. E o que nós vamos fazer? Às vezes nós esquecemos do que nós vamos fazer. Ele ensinou o povo aqui das Américas, dizendo, este é o evangelho que vos dou. O evangelho que vos dou é este, que eu vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, e faço a vontade de meu Pai. No mesmo capítulo, 27, 3º Nef, diz, que classe de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Ou seja, nós também viemos para fazer a vontade do Pai em todas as coisas. O templo nos ajuda, através das ordenanças e dos convênios que nós recebemos, a viver consagração, que é a vida plena de Cristo, é a consagração. Termina com consagração. Ou seja, toda a nossa alma por inteiro, ofertamos toda a nossa alma por inteiro. Então é isso que todos nós precisamos alcançar. É isso que o profeta, é isso que as conferências gerais nos conduzem, nos levam para que nós possamos estar completamente consagrados a Deus. Ai, é tão bom estar no templo. Eu não consigo imaginar assim, as pessoas irem sentir o contrário. Então, na verdade, o que a gente leva para o templo, né, o que a gente leva para as capelas, é muito importante. Se eu vou com o coração contrito, coração desejoso de aprender, nós vamos aprender. Eu gosto muito desse livro, Um Coração Sereno, da irmã Patrícia Holland. E tem uma coisa que ela diz aqui, ó, dentro do reino de Deus há um templo. Dentro do templo há uma filha de Sião. Dentro da filha de Sião há um coração sereno. Dentro do coração sereno está o santuário de Deus. Assim diz o Senhor Deus, todavia eu lhe serei como um pequeno santuário. Em Ezequiel 11:16. Então é o coração que vai determinar. Como é que o nosso coração chega lá no templo? Irmã, nós vivemos muitas experiências. Por quê? Porque nós lideramos a missão durante 3 anos lá com os missionários, né? Na missão Manaus, que a missão Manaus é enorme, né? Pega Roraima, o estado do Amazonas, Rondônia e o Acre. E na época ainda não tinha dividido, que agora dividiu, né? E nós trabalhamos muito aqueles 3 anos lá com nossos missionários. E nós amamos aquele povo. Eu amo aquela região. Sim, gente, Amazonas é uma coisa assim, fantástica, fantástica. E aí, quando terminamos a missão, gente, eu chorei acho que 2 anos de saudade. Diariamente, eu já a missão, não sei o quê, eu lembrava dos missionários, eu lembrava dos membros, eu lembrava do templo e 1000 coisas, 1000 experiências vivemos lá. E aí o Senhor então nos chama. Nós voltamos para lá, 2 anos depois. Quando nós chegamos lá, eu não vou dizer 100%, porque vá que eu me engane, né? Mas todos os selamentos que meu esposo realizou, foram famílias e pessoas que os nossos missionários tinham ensinado. Gente, que bênção, que privilégio. Que privilégio. Foi assim algo fantástico. Mas eu tinha tanta alegria, gente, era uma alegria assim, eu pensava assim, eu achava que depois que eu ia morrer, né? Eu não tinha mais. Mas eu via, gente, as pessoas, quanto melhor preparadas estavam, melhores elas saíam de lá.
melhores elas entendiam, sabe? Melhor, e elas saíam com desejo, não, eu vou retornar ao templo, eu vou retornar. E isso me enchia de alegria, era quando via eles retornando lá. Porque na primeira vez a gente aprende uma coisa assim, e é muito aos poucos. Mas esse santuário, gente, tudo que a gente aprende lá dentro do templo é o que a gente leva do coração. É o coração. Um coração sereno. Eu amo esse livro. E é interessante que ir ao templo, talvez as pessoas que têm dificuldade de ir ao templo, cumprir os convênios do templo, usar garments, que é uma coisa, talvez assim, um nível a mais, né, do que só o batismo. Vocês falaram que volta para o básico, vamos ver lá na ministração. Me lembra também que a gente estava falando de rededicar templos, né, de fazer esse processo de autoavaliação. Eles estão agora trabalhando no Templo Salt Lake, eles estão refazendo a base do templo. Imagina. E isso é isso. Se você está com dificuldade de entender algo ali no templo, vamos voltar para a raiz, para a base. Tá fazendo oração? Tá estudando as escrituras? Tem alguma coisa ali no fundamento, nos princípios fundamentais do evangelho que você tá com dificuldade de entender, de viver? Porque é ali que é a raiz do problema, não é o templo, não é os garments, não é os convênios. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa resolver. Perfeito, eu amei, Ana, e eu queria acrescentar o que a Beth falou, que eu também tenho refletido muito nos últimos meses sobre isso, sobre o nosso coração. Né? Onde está o nosso coração, né? Onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, exatamente isso, Ana. Onde está o nosso coração? Que ela está falando, veio à minha mente agora as palavras de Paulo aos Gálatas. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que semeardes, isso mesmo colhereis. E aí nós vamos para a doutrina e convênios e assim, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Pensa bem, essas palavras refletem o amor de Deus. Imagina um Deus todo-poderoso, nosso amoroso Pai, sendo obrigado quando nós obedecemos. Acho que é especial a gente, dentro do próprio estudo, da parte ali que fala o templo é a casa do Senhor, tem alguns discursos, né? Agora é o momento do presidente Nelson, e tem também sobre por que os santos dos últimos dias constroem templos. Isso é uma seção do site da igreja, né? Mas eu queria entrar... e o outro estava tentando achar aqui. Concentrem-se no templo, que também é do presidente Nelson. E esses dois discursos dele são na hora que ele vai anunciar os templos, né? Eu gosto muito de estudar esses discursos, porque ele deixa algumas chaves bem específicas, bem especiais. Então, nesse primeiro, concentre-se no templo, ele fala, ele está tornando seus templos mais acessíveis. Ele está acelerando o ritmo em que estamos construindo templos. Ele quem? O Senhor, né? Então, aqui, o presidente Nelson, ele é apenas uma ferramenta para isso. Né? Não é ele que decide, eu quero fazer mais templos, porque eu sou o novo presidente da igreja e eu quero ser revolucionário. Não, é o Senhor. Quero bater o número do presidente Hinckley. Exato. Quero construir mais tempo que ele. Ele é o papel de realmente passar a mensagem do Senhor. Então, eu gosto que ele deixa muito claro isso. Ele está acelerando o ritmo em que estamos construindo o templo. Ele está aumentando nossa capacidade de ajudar a coligar Israel. Ele também está fazendo com que seja mais fácil para cada um de nós nos tornarmos espiritualmente refinados. Prometo que ao passarem mais tempo no templo, sua vida será mais abençoada do que qualquer outra maneira. E aí no outro discurso, Agora é o Momento, de 2022, ele diz o seguinte: o futuro é sempre incerto, mas há algumas coisas que podemos controlar, inclusive como despendemos nosso tempo todos os dias. Devemos aprender com o passado e sim, devemos nos preparar para o futuro. Porém, o único momento de se fazer isso é agora. Agora é o momento em que podemos aprender, agora é o momento em que podemos nos arrepender, agora é o momento em que podemos abençoar outras pessoas e levantar as mãos cansadas. E mais para frente ele diz, o adversário nunca dorme. Sempre haverá oposição à verdade. Repito minha admoestação desta manhã para que façam as coisas que vão aumentar seu ímpeto espiritual positivo.
A sustentação sobre a qual o Elder Uchtdorf estava falando, em outro discurso, a fim de mantê-los prosseguindo em meio a quaisquer desafios e oportunidades que surjam. O ímpeto espiritual positivo aumenta à medida que adoramos no templo e aumentamos nosso entendimento da magnífica amplitude e profundidade das bênçãos que lá recebemos. Então, assim, o templo é tão essencial, tanto hoje quanto era naquela época. E o Senhor, ele deixou isso muito claro para os membros daquela época, e ainda assim eles não foram rápidos em fazê-lo, né? Tanto que o Hiram, ele saiu, assim que ele deu a repreensão de novo, Hiram, ele falou, não, então eu vou começar agora, eu preciso mostrar que eu estou fazendo a minha parte. Ele, ali no estudo, ele comenta, né, cadê? Ele começou a limpar, não foi? Começou a limpar lá a área, não tão foi? lindo. Ele já começou, ele falou, não, deixa eu fazer minha parte que eu Já preciso pegou a mostrar enxada e aqui. Depois de terem sido castigados por não construírem uma casa ao Senhor em Kirtland, os líderes da igreja escolheram um local no campo de trigo onde construiriam o templo. Imediatamente, Hiram Smith, irmão do profeta, correu e pegou uma foice para começar a limpar o campo. Estamos preparando-nos para construir uma casa para o Senhor, disse ele. E estou decidido a ser o primeiro neste trabalho. Então, como nós podemos ser o primeiro neste trabalho? Eu recentemente tenho limpado meu terreno ali de trás da casa, eu tenho usado uma enxada, é muito trabalhoso limpar terreno. eu tenho doído meu braço, minha perna, tudo. Ah, por isso você tá ficando musculosa aí agora, Mas é interessante que ele correu. Como que nós podemos demonstrar que estamos correndo para poder limpar o terreno? Que estamos limpando o nosso terreno espiritual para que a gente possa estar limpos para receber mais revelação, para receber mais essa conexão com o Senhor, né? Acho que vem das pouquinhas coisas, né? O primeiro pensamento que veio ir pro templo, toda semana ir pro templo. Mas começa, antes de ir pro templo, começa lá nas coisas pequenininhas diárias, né? Lendo, estudando as escrituras, me preparando, tomando o sacramento, servindo, separar um tempo para isso. E daí, então, separar um tempo para ir no templo, fazer o trabalho ir lá no Family Search, fazer, não existe mais indexação agora, mas fazer tudo o que é possível para a gente trazer mais nomes, né, para o templo. Então, são várias coisas. O que a irmã Beth falou mesmo, né, a preparação, né, e se é difícil para a gente, então, separarmos aquele tempo, que separemos, mas que façamos a preparação necessária, porque realmente, como ela falou, a diferença de como a gente chega lá, o quão preparado nós estamos para recebermos, precisamos abrir o nosso coração. E isso vem, como a Ana falou, vem antes do estudo, do desejo. E eu sempre falo isso aqui, que se a gente não tem o desejo, vamos orar para ter o desejo, vamos pedir para o Senhor para ter o desejo. Né? Eu acho que todos nós passamos por isso, que tem algo que a gente não tá ali, mas não vai estar mesmo. Né, eu até estava lendo sobre alguns artigos sobre casamento, né? O casamento, a pessoa fala assim, não, eu não quero ter que pedir para ser feliz, não quero, né? Tem que só ser bom, eu tenho que sentir que o relacionamento é bom e bater com a pessoa. Não é assim. Nós temos que fazer o relacionamento dar certo, né? Nesse caso. Então, nós temos que fazer as nossas idas ao templo mais significativas. Nós temos que pedir ao Senhor para termos esse desejo, e eu sei que o Senhor vai dar, porque toda vez que eu pedir para o Senhor, para ter desejo para algo, o Senhor me deu 100 vezes mais. O Senhor me deu a força, me deu o desejo. Eu lembro na adolescência que eu tinha, assim, dificuldade de ler as escrituras. Olha que coisa, hoje eu amo estar aqui, a gente está conversando, a gente estudando juntos. O Senhor me deu muito mais. E hoje eu consigo mostrar para os meus filhos que as escrituras são boas, que é gostoso fazer, que pode parecer desafiador, mas que o Senhor vai recompensar. Né? Enfim, então, eu acho que é a preparação da gente aproveitar esse tempo no templo. Eu tenho certeza que isso veio para Hiram Smith. Então, se o Senhor quer me dar mais, eu quero então vamos, desejo de fazer, né? E isso vai nos fazer sermos aceitos pelo Senhor, né? Sermos puros de coração, como é o último tópico aqui do Vem Segue-me, que ele fala no discurso do Eric, não sei falar, Eric Kopischke, né? Ele conta a experiência dele e ele fala que Alma, quando aconselhou seu filho Elamã, não deixes de confiar em Deus para que vivas.
A mais sublime fonte de capacitação e aceitação duradoura é nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Eles nos conhecem, eles nos amam, eles nos aceitam, não por causa de nosso título ou nossa posição. Eles não olham para o nosso status, olham para o nosso coração. Aceitam-nos por quem somos e pelo que estamos nos esforçando para nos tornar. A busca e o recebimento da aceitação deles sempre vão nos elevar e encorajar, né? Então, a gente vai sentir isso no templo, que o Senhor aceita os nossos esforços, né? E Ele vai nos dar força e a gente vai sentir através da expiação, né? O poder capacitador para a gente realizar o que a gente precisa, fora do mundo solitário e triste, que é estar fora ali do templo, né? Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar sobre esse estudo que vocês tiveram nessa última semana? Eu estava refletindo, pensando aqui sobre o desejo e sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando ele contou a parábola do semeador, aparece ali 4 tipos de solo: beira do caminho, terreno pedregoso, entre espinhos e boa terra. Às vezes não para pensar em que terreno nós somos, como é que está o nosso coração. É a beira do caminho? As pessoas caem e não entram, ou seja, os pássaros vêm e tiram, e nem sequer processa. Ou é terreno pedregoso, que, como é raso, ela brota e em seguida vem o sol, ou seja, não permanece em nós, não perseveramos em Deus. E o outro é em terreno em boa terra, né? Ou seja, são 4. Beira do caminho, pedregoso, entre espinhos, que ou seja, os espinhos sufocam. Às vezes nós aprendemos as coisas do mundo, as atividades mundanas nos desvia de nós realizarmos a semente que nós recebemos. E a outra, então, boa terra. E ainda em boa terra, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Ainda na boa terra precisamos melhorar, né? Eu penso que nós precisamos avaliar constantemente. Isso requer uma avaliação sincera. É o mesmo ensinamento do sonho de Elei, a visão de Nefe, né? Fala sobre 4 grupos de pessoas também. Nós sempre temos que estar nos avaliando e clamando a Deus. Se nós formos humildes, Ele ouvirá nossas orações e dará resposta a elas. Então, nós precisamos avaliarmos mais constantemente. Nós tivemos uma experiência muito engraçada essa semana. A gente foi lá para o lago, como é que era? Lá em St. Georgia. Ah, sim. E aquilo lá era um deserto, né, gente? E aí tivemos que carregar as coisas uma distância aqui, uns 50 metros, nem isso, gente. Né? Levar barraca e não sei o que, cadeira e essas coisas assim. Um sol de 40 graus, aquela terra queimando os pés. De repente veio um vento assim. Aí eu falei assim, lembram da família de Elei, que ficou 8 anos no deserto? Gente, aí eu fui e perguntei, em qual grupo vocês estariam? Como Nefe, que não reclamava, ou como Lamã e Lemuel? Gente, eu fiquei triste, todos estavam na turma. Depois de 5 horas nesse deserto de St. George, já quer pra casa tomar um banho, tirar toda aquela areia, imagina 8 anos? Não, não dá, não. A areia queima mesmo. E a queima. Então, a gente precisa sempre estar se autoavaliando, porque quando a gente menos percebe, a gente já está reclamando. Como assim? Pô, já fui ao templo essa semana, tem que ter novo? Como assim? Entende? A gente precisa, e o nosso coração tem que se voltar a Deus diariamente. Por isso que eu amo o programa Vem e Segue-me. Isso foi para nos resgatar. Se a gente não tem 2 horas, o Rui chegamos a ficar 3 horas estudando, porque ele está aposentado agora, ele está numa vida mansa, não é? Todos vão chegar lá. Mas às vezes você tem 5 minutos, é 5 minutos para ler as Escrituras. 10 minutos. O Senhor vai ficar com fome, Ele vai entender. Porque eu vejo as mãezinhas, né, com filho pequeno. Gente, é o dia inteiro, né?
Não existe mais dia, noite, dia seguinte, vira Parece tudo uns pintinhos, né? Sempre, mãe, eu tô com fome. Hoje é tão engraçado, mãe, eu tô com fome. Mas o Senhor proporciona tecnologias pra gente, como fone de ouvido, a gente põe ali e ouve, em vez de... Enfim, existem maneiras da gente virar o nosso coração pro Senhor, né? Exatamente. E tem tantos recursos hoje em dia, não é, gente? Por favor, aqui então, uma maravilha. E a igreja, como proporciona... Hoje em dia, a igreja proporciona tudo. E você, com um celularzinho, você tem tudo ali, tudo na sua mão. Ai, as escrituras, o Vem Segue-me. 15 minutinhos por dia a gente consegue fazer toda semana, assim. Eu penso que as escrituras é um recurso extraordinário e ao mesmo tempo sagrado. Tem muitas histórias. Daniel, vivendo lá na Babilônia, ele se voltava 3 vezes ao dia para o templo de Jerusalém e orava. Ele era destacado por sua sabedoria, a luz que ele tinha, porque ele servia a Deus. Aí aqueles que conspiraram contra eles criaram leis que se alguém orasse, a não ser para aquela grande estátua, seria jogada nas covas dos leões. Ele não deixou de orar por causa das ameaças. E ele, por causa disso, foi jogado na cova dos leões. E lá ele teve experiência sagrada. Lá, a cova dos leões se tornou um templo para ele. Anjos desceram do céu e fecharam a boca dos leões. Sempre vai ter adversidade, mas as Escrituras nos preparam para isso. Se nós entrarmos sentir o que ele sentia, nós vamos aprender. Por isso que nós temos todas as Escrituras aqui ao nosso alcance, quão abençoados nós somos. Não é mesmo? Verdade. Nossa, eu fiquei pensando aqui, né, que privilégio conhecer as suas filhas por ter pais tão bons, né, que conhecem as Escrituras, que estão sempre dispostos a servir, né, e com certeza estão sendo aceitos pelo Senhor, né, pelo Espírito que vocês têm, pela educação que vocês deram, né, a Renata sempre me conta coisas, ou fala, não, Carol, minha mãe sempre dizia, e fala coisas, eu acho isso tão legal, né, tão importante para a posteridade, né, e ver a tua família reunida participar, a gente participou do batismo, né, do teu neto, e ver que são realmente frutos, né, como fala aqui no 19, né, que você leu, né, que plantada em terra fértil junto ao riacho d'água pura produz muitos frutos preciosos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e por ser uma inspiração para a gente, né, que é a próxima geração, que estamos aqui para ensinar os nossos filhos, né, que esse é o caminho, né, esse é o caminho do Senhor. Então, muito obrigada. Um prazer conhecer vocês e obrigada por terem estado aqui com a gente. Nós amamos vocês. E eu trouxe muitos parabéns, até as consultoras lá do Brasil, da área. De muitas pessoas que sabiam que eu viria para cá falando, manda o nosso amor para elas e que nós somos muito gratas. Nós só somos lá na nossa sala. Sim. Todo domingo, assim, tem de Marta Maria. Mas é só um complemento. Mas é só um complemento. Tem que estudar você mesmo nas escrituras. Eu gostaria de agradecer Obrigada, a Ana, Letícia. a Laís, a Carol e a Letícia. Olha, você não pode imaginar o impacto que isso causa para o bem e o progresso das pessoas que procuram orientação no Vem e Segue-me e querem seguir a orientação do Senhor em preparação para os dias que virão. É maravilhoso o que vocês fazem aqui. Oro para que continuem assim. Sei que são inspiradas por Deus e muitas pessoas estão sendo abençoadas. Todos aqueles que assistem, eles são abençoados. Obrigado mesmo. Eu gostaria também de aproveitar e compartilhar o meu testemunho. Tão certo quanto estou vendo vocês aqui. Deus vive. Ele é nosso amoroso Pai Celestial. Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou verdadeiramente. Apareceu Maria Madalena, apareceu a caminho de Emaús, a Cleófas e Lucas. Apareceu os 12. Continua a aparecer mais de 500, depois 2.000, cerca de 2.500 pessoas aqui nas Américas. Apareceu para Joseph Smith. Ele continua vivo. Nós temos o mesmo acesso.
que Cleófas Lucas a caminho de Emaús. Sei que é assim. Nós podemos sentir Ele. E a promessa que Ele nos faz lá em Jacó 5, que se nós trabalharmos com afinco, Ele trabalhará junto. Enquanto servia na missão com os missionários, eu senti os missionários sentindo Ele andando conosco. Uma cidade pequenina, lá no interior do Acre. Sei que Ele vive. Sei que Joseph foi um profeta de Deus. O livro de Mormon é verdadeiro, Doutrina e Convênio é perto de grande valor, Sagradas Escrituras. O presidente Nelson é o nosso amado profeta atual. Disso eu testifico com todo o amor da minha alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada. Obrigada pelo complemento ao nosso estudo. Obrigada a vocês por terem se preparado para estarem aqui. Obrigada, meninas, pelos comentários de vocês. Realmente esse evangelho é verdadeiro. Não tenho dúvidas disso. E gostaria que vocês pudessem compartilhar também com seus amigos um pouco mais, seguindo o exemplo aqui do missionário, do Rui, né, de desafiar as pessoas mesmo a lerem, a orarem a respeito. Possamos ser um pouco melhores em coligar Israel em todos os lados, tanto desse lado quanto do outro lado do véu. E é isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.